0,000 segundos no início da década de 1990, um país que passou décadas se apresentando como uma federação multiétnica estável viu 0,077 segundos sua moeda entrar em colapso, mergulhando em uma das piores hiperinflações da história. Esse país era a Iugoslávia, 0 para 1515 segundos isolada por sanções internacionais enquanto enfrentava guerras na Croácia e na Bósnia. Parece familiar? Se sim, 0 para 2323 segundos é porque é o que está acontecendo com a Rússia agora, no verão de 2026. Então, as coisas vão se desenrolar da mesma maneira? 0 para 3030 segundos. O que aconteceu na Iugoslávia se repetirá na Rússia e terminará no colapso do país. É um cenário que 0 para 3737 segundos vamos analisar para chegar à verdade. Vamos começar com a Iugoslávia, porque os fatores que levaram ao seu colapso são o prenúncio de tudo o que se seguiu. 0 para 4646 segundos. Quando a República Federal da Iugoslávia Socialista se desintegrou em 1991, a República Federal da Iugoslávia que 0 para 5353 segundos restou era essencialmente a Sérvia e Montenegro, governada extraoficialmente por Slobodan Milošević, que mais tarde se tornaria seu 001 minuto presidente. Se isso soa familiar, é porque é uma situação semelhante à forma como Vladimir Putin começou sua ascensão ao poder na Rússia no final da década de 1990. A Iugoslávia 091 minuto e 9 segundos continuou lutando para manter o território e apoiar as forças sérvias da Bósnia na brutal guerra que se desenrolava ao lado. Em maio de 1992, o 1 para 171 minuto e 17 segundos Conselho de Segurança das Nações Unidas respondeu com sanções generalizadas, incluindo um embargo comercial, um congelamento de 1 para 241 minuto e 24 segundos transações financeiras e o corte da maior parte do contato econômico internacional. As sanções foram ainda mais reforçadas em 1h31 da manhã 1 minuto e 31 segundos de abril de 1993. No papel, o objetivo era forçar Belgrado a parar de apoiar a guerra na Bósnia. Na prática, às 1h38 da manhã 1 minuto e 38 segundos de sanções atingiram uma economia que já era estruturalmente frágil, e a combinação provou ser catastrófica. Os 1h45 da manhã 1 minuto e 45 segundos de números são quase inacreditáveis isoladamente. Em 3 meses após a entrada em vigor das sanções de 1992, a produção industrial 1h53 da manhã 1 minuto e 53 segundos havia caído cerca de 40%. No final daquele ano, a inflação anual na Sérvia e Montenegro havia atingido cerca de 19.810%. 2h03 da manhã 2 minutos e 3 segundos e isso foi apenas o aquecimento. Ao longo de 1993, o país mergulhou em uma das piores hiperinflações já registradas. 2h10 da manhã 2 minutos e 10 segundos no seu pico, em janeiro de 1994, a taxa de inflação mensal atingiu aproximadamente 313. 2h17 da manhã 2 minutos e 17 segundos milhões. A inflação diária ficou perto de 62% e a inflação horária acima de 2%. Isso significava que os preços podiam variar significativamente 2h25 da manhã 2 minutos e 25 segundos enquanto você esperava na fila do caixa e praticamente dobravam a cada 34 horas. 2h30 da manhã 2 minutos e 30 segundos no final de 1993, o salário médio mensal na Iugoslávia havia despencado para o equivalente a cerca de $15. G do mês, atrasar o pagamento por apenas alguns dias significava que a inflação já havia corroído grande parte do valor real da dívida. E 4 para 324 minutos, 32 segundos crucialmente para os nossos propósitos hoje, a própria guerra continuava consumindo mão de obra e material que um Estado falido, sancionado,
4 para 384 minutos, 38 segundos isolado tinha cada vez menos maneiras legítimas de suprir. Claro, a Rússia em 2026 não é a Iugoslávia em 4 para 464 minutos, 46 segundos 1993. A economia da Rússia é maior, mais diversificada e, apesar de anos de sanções, ainda exporta enormes 4 para 544 minutos, 54 segundos volumes de petróleo e gás, mesmo que esse comércio tenha sido complicado e reestruturado em vez de eliminado. A Rússia não experimentou nada parecido com a hiperinflação da Iugoslávia, pois seu Banco Central possui ferramentas, reservas e política que Belgrado não tinha em 1993. Portanto, os preços nos supermercados russos não serão fixados em pontos atrelados ao yuan, mas o padrão estrutural mais profundo no qual o país está tomando medidas econômicas cada vez mais extremas está se formando visivelmente na Rússia neste momento. E o mecanismo específico em que queremos nos concentrar é o que está acontecendo com o fornecimento de combustível e com a mão de obra russa. Vamos começar com o combustível, porque provavelmente é o problema diário mais visível na vida dos russos comuns. Desde maio de 2026, a Ucrânia intensificou drasticamente ataques de longo alcance à infraestrutura de refino de petróleo. Não apenas oleodutos e terminais de exportação, mas as próprias refinarias no interior do território russo. 5 para 475 minutos e 47 segundos. De acordo com o relatório da Medusa, todas as 10 maiores refinarias da Rússia foram atacadas. O Estado-Maior da Ucrânia informou que ataques sistemáticos desativaram cerca de 42,7% da capacidade projetada de refino de petróleo da Rússia, com 8 refinarias atingidas em junho e mais de 60 reservatórios de armazenamento destruídos ou criticamente danificados. A avaliação ucraniana estimou as perdas financeiras acumuladas para o setor de refino russo desde agosto de 2025 em cerca de 13,5 bilhões. Uma análise independente mostrou que a produção russa de combustível caiu até 25% em relação ao ano anterior em junho, deixando a produção cerca de 20% abaixo da demanda interna. 6 para 216 minutos e 21 segundos e embora todos esses números 6 para 306 minutos e 30 segundos possam parecer supérfluos, o problema aparece imediatamente na bomba. Em meados de julho, a publicação independente Medusa 6 para 376 minutos e 37 segundos contabilizou pelo menos 7 regiões e cidades russas que haviam introduzido o racionamento de combustível por placa. Oral, Ni, 6 para 456 minutos e 45 segundos Novgorod, Pskov, Litsk e Kiraov, além de Movia e Astraan. Kursk acabaria se juntando a elas em 15 de julho. 6 para 546 minutos e 54 segundos. A restrição é simples e chamada de regra par-ímpar, segundo a qual placas que começam com dígitos ímpares podem abastecer em dias ímpares. Esse método foi 7,027 minutos e 2 segundos, semelhante ao usado na década de 1970 no EUA após a Revolução Iraniana, cortando grande parte das exportações de combustível da região. No entanto, desta vez, todo o esquema é impulsionado por uma campanha aérea contra as próprias refinarias, e não por uma estratégia de marketing. Medidas no final de junho, mobilizando a polícia e a Guarda Nacional para manter a paz. Isso é indicativo de que o 8 para 428 minutos e 42 segundos do governo estava totalmente prevendo possíveis distúrbios regionais devido a preocupações com o combustível e se antecipando a eles. Algo que era praticamente impensável para um dos 8 para 498 minutos e 49 segundos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Observe o que isso representa.
Um Estado redirecionando funcionários públicos e professores 8 para 568 minutos e 56 segundos de suas funções normais para o apoio logístico a uma crise de combustível que suas próprias escolhas ajudaram a criar porque 9,049 minutos e 4 segundos não tem o dinheiro, a mão de obra disposta, ou a folga administrativa para resolver o problema de outra forma. É uma versão em pequena escala 9 para 119 minutos e 11 segundos, com apostas baixas, exatamente da improvisação que vimos em Belgrado em 1993, quando o aquecimento foi desligado para economizar dinheiro 9 para 199 minutos e 19 segundos, e os aposentados manipularam os prazos de pagamento para sobreviver a uma economia que havia parado de funcionar de forma normal. É improvável que os sinais de combustível levem a 9 para 279 minutos e 27 segundos hiperinflação, mas o reflexo subjacente de pressionar as instituições públicas e os servidores públicos que as administram é o mesmo. Notavelmente, isso remete ao 9 para 369 minutos e 36 segundos caso iugoslavo em um comentário sobre a hiperinflação. O Instituto Cato observou que todos os postos de gasolina de Belgrado 9 para 439 minutos e 43 segundos estavam fechados, exceto aqueles que atendiam estrangeiros e funcionários de embaixadas. 9 para 489 minutos e 48 segundos. Se a situação do combustível doméstico na Rússia continuar a evoluir na mesma trajetória, talvez não vejamos professores sendo obrigados a trabalhar em postos de gasolina por muito mais tempo, porque não haverá trabalho a fazer. E essa questão de um único posto de gasolina funcionando remete à Rússia, já que relatos anteriores, no início de julho, indicavam que alguns municípios começaram a adotar uma lista de prioridades para quem pode evitar a fila. Essa linha de raciocínio e ação encapsula perfeitamente a crescente divisão entre o governo em exercício e a população da Rússia que o apoia, talvez pelos motivos errados. Agora, vamos falar sobre o trabalho, pois é aqui que o paralelo com um Estado que fica sem voluntários para a guerra se torna explícito. Em meados de julho de 2026, a emissora independente russa TV REN obteve e publicou um documento vazado 10 para 3.510 minutos e 35 segundos intitulado Plano para Seleção de Candidatos para Serviço Contratado em 2026. O plano abrange o distrito de MSKY, na República da Baráquia, no extremo oriente da Rússia. 10 para 4.610 minutos e 46 segundos. De acordo com o documento, o plano faz algo que normalmente não associamos à economia privada. Ele lista todas as empresas que operam no distrito, quantas 10 para 5.310 minutos e 53 segundos cada uma emprega e quantos desses funcionários são homens entre 20 e 60 anos. Mais importante ainda, ele também 11,01 minutos e 1 segundo lista uma cota específica de trabalhadores que cada empresa é obrigada a enviar para lutar na Ucrânia. E o pior é que 11,081 minutos e 8 segundos é improvável que este seja um caso isolado, já que fontes responsáveis pelo vazamento sugerem que as mesmas cotas estão sendo aplicadas em outras regiões da